Olá, turma, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Homem Pode. Esse podcast que é voltado para um bate-papo sobre saúde do homem. E hoje, o podcast Homem Pode vai falar sobre dieta e treinamento. E o homem pode fazer dieta e treinamento. E para isso eu estou recebendo hoje meus amigos, profissionais super renomados, que inclusive são colaboradores lá do Instituto Eudes Pinheiro, Juan Siqueira, que é nutricionista esportivo, o professor Anderson Barbosa. Os dois fazem parte do meu time lá no Instituto Eudes Pinheiro e realmente vem beneficiando vários pacientes quando a gente fala em emagrecimento, em hipertrofia, em qualidade de vida. E o homem tem que se cuidar, né, gente? Então, muito bem-vindo, Juan Siqueira, professor Anderson Barbosa. Juan Siqueira, que é nutricionista esportivo, realmente vem uma vasta atuação aí na parte de emagrecimento, de hipertrofia, de melhora na qualidade de vida. E o professor Anderson Barbosa, que realmente faz os treinamentos dos nossos pacientes, faz a periodização de treino. Você sabe o que é periodização de treino? Nesse podcast a gente vai te explicar, tá? Eu quero começar aqui, gente, primeiramente apresentando aqui o Juan Siqueira, que é nutricionista esportivo lá no Instituto Eudes Pinheiro. E, Juan, a gente acaba pegando muito na internet essas dietas da moda. Então, hoje a gente vê que as pessoas elas acabam acreditando muito mais nos coaches, nos influencers, né? Aí a gente pega, por exemplo, o exemplo da Mayra Card, que acaba sendo muito polêmica, né? Mas vende e ganha dinheiro. E muitas vezes a pessoa acaba seguindo uma dieta e o desfecho acaba não sendo tão favorável. Eu vejo que as pessoas colocam na cabeça que dieta é sinônimo de sofrimento, é sinônimo de restrição. E às vezes eu vejo que as pessoas seguem essa dieta, emagrecem, entre aspas, ou seja, perdem peso, mas muitas vezes acabam realmente não conseguindo manter esse peso. Eu quero te fazer uma pergunta. Existe alguma dieta melhor para a gente seguir? Existe alguma dieta que emagrece mais? Seja muito bem-vindo ao podcast Homem Pode. Prazer estar falando com vocês. Prazer, doutor Eudes. Prazer, Anderson Personal. Bom, a melhor dieta é aquela que você consegue seguir por mais tempo. Fuja de profissionais que fazem restrições, que prometem perda de peso muito rápido. Isso vai te levar a uma compulsão alimentar. E não é algo duradouro. Qual que a gente trabalha? Médio e longo prazo, evolução constante e a dieta que encaixe na sua rotina, que tem uma boa logística, onde você consiga preparar seus lanches, levar para o trabalho, levar para a faculdade, se for viajar, conseguir se organizar. Essa é a melhor dieta possível que o paciente pode seguir. Não necessariamente uma estratégia específica, ou um jejum, ou dieta da lua, dieta da melancia, dieta do ovo. Não, fuja disso. Isso aí é balela. Você vai conseguir ter um resultado talvez ali no primeiro mês, onde você está motivado, mas aí quando a motivação acaba, você joga todo o resultado fora, porque o ideal é que você tenha disciplina e vá criando hábitos saudáveis. Isso que é o interessante. Perfeito. Gente, eu sempre comento quando um paciente chega lá no meu consultório, por exemplo, para dizer assim, doutor, eu não vou seguir mais nenhuma dieta, porque eu estou cansado de seguir dieta e realmente eu vou para a consulta do nutricionista X e Y e me passa uma série de coisas impossíveis da gente seguir. Eu digo, calma, eu tenho uma solução para o teu caso, né? Uma coisa que eu gosto, não é porque ele está aqui na minha frente, eu gosto muito da dieta do Juan, inclusive o Juan é meu nutricionista, óbvio, né? E assim, o Juan ele acaba sendo um nutricionista raiz, exatamente porque para você seguir uma dieta adequada, a gente não precisa de muita coisa não. Você não precisa investir tanto dinheiro para que você siga uma dieta. Agora, eu não consigo colocar uma dieta que você não consiga seguir. Eu acho que a melhor dieta é a que você consegue seguir. E hoje a gente sabe, Juan, que não existe nenhuma dieta que emagreça mais do que a outra. O jejum intermitente não emagrece mais do que a cetogênica, que não emagrece mais do que a low carb, que não emagrece mais do que uma dieta, por exemplo, ISO em carboidrato, por exemplo. Tá? A gente sabe sim hoje que a maioria das dietas tem que incluir uma boa quantidade de proteína. A gente sabe que proteína sacia e sim contribui para o emagrecimento. Então, me fala, dessas dietas que eu te falei agora, tem alguma tua preferida? Como é que tem sido a tua abordagem inicial para quando você pega esse tipo de paciente? Bom, doutor, eu gosto de trabalhar com a dieta normocalórica, se o paciente está buscando uma hipertrofia, ou hipercalórica. Se for um paciente que busca emagrecimento, nós temos que trabalhar com o famoso déficit calórico. Você tem que gastar mais e consumir menos. Em relação a carboidratos, alguns pacientes específicos, o low carb tem se mostrado uma boa opção. Agora, em relação a modalidades mais extremas, como a cetogênica, particularmente não sou muito fã. Você pode até estar utilizando ali de 4 a 6 semanas,
mas é um ambiente onde o paciente fica muito estressado e a longo prazo pode te causar uma compulsão alimentar. Outro ponto interessante seria falar um pouco sobre o jejum intermitente. O jejum intermitente ele não emagrece mais do que qualquer outro tipo de dieta. O benefício do jejum seria o quê? Seria você ficar horas sem se alimentar. Psicologicamente, isso pode te ajudar. Outro fator que pode te ajudar é porque você vai estar com a insulina baixa, então você tem menos propensão a querer beliscar alguma coisa ali entre um período e outro. Entendi. Eu sempre falo para os meus pacientes, meus seguidores, que assim, o jejum intermitente ele acaba sendo muito uma estratégia. Então, por exemplo, às vezes no final de semana, você, por exemplo, sai para jantar, sai um pouquinho ali da dieta, né? Vai ali comer uma pizza, come 2 pedaços de pizza. E aí, às vezes, no dia seguinte, eu, por exemplo, eu não tomo café e vou só almoçar. Então, aquilo ali acaba sendo um jejum intermitente. Um dia você fazer isso, tudo bem. Agora, o que é que eu vejo na maioria das vezes? Então, por exemplo, eu rodando aqui as páginas das redes sociais, eu acabo vendo planilhas para você seguir 16, 18 horas sem nem saber se você se encaixa ou se você tem alguma comorbidade que dê para você fazer aquela dieta, né? Então, por isso que isso, hoje a internet ela acaba sendo um ambiente de risco, principalmente para as pessoas mais desavisadas, para as pessoas que acabam não procurando um profissional de saúde. Gente, quem estudou aqui 5 anos, quem fez pós-graduação foi nutricionista e só ele pode prescrever dieta. Se tu sabe prescrever dieta, eu tenho uma noção, mas eu não quero, porque quem estudou aqui, gente, foi o nutricionista. Quem tem que prescrever dieta é o nutricionista, a gente escreve isso daí. O nutrólogo, a gente trabalha em conjunto. Da mesma forma que o Juan não pode prescrever hormônio, eu dependo do Juan para prescrever dieta. E é só isso, ele faz basicamente isso, a suplementação, dieta. Então, o nosso trabalho, gente, é complementar. Para que eu tenha os meus melhores resultados, a gente precisa atuar em conjunto. E assim, é isso que a gente acaba realmente exercendo lá no Instituto, né? Que é focado na saúde do homem. A gente vem desempenhando um trabalho legal em todos os aspectos de vida do homem, né? Outra coisa interessante quando a gente fala em emagrecimento, a gente precisa falar de massa muscular. Emagrecer é uma coisa, perder peso é outra. Então tem que se atentar muito à questão da proteína, que é o que consegue realmente manter nossa massa muscular, além do treino de força, o treino de musculação. Porque uma coisa é você perder 10 quilos, água, músculo e gordura. Outra coisa é você perder só gordura e músculo. Então tem que se atentar à questão proteica, é fundamental. Você não pode cortar tudo, proteína, carboidrato, gordura, tem que ter cuidado nessa parte. Uma coisa que eu também sempre falo para os meus pacientes, eu digo, gente, o músculo ele acaba sendo um órgão endócrino do nosso corpo. Ou seja, músculo é algo muito importante para o nosso corpo. Imagine que o nosso corpo é uma caldeira. Quanto mais músculo eu tenho, mais eu aumento a chama dessa caldeira para a gente queimar gordura, porque eu aumento a taxa metabólica basal. Tá? Então, eu falo para os meus pacientes, perde gordura, mas evita perder músculo. O que eu faço para evitar perder músculo? Seguir dieta, com uma boa quantidade de proteína e fazer treino resistido. O que é treino resistido, gente? É a musculação, é o crossfit, é o funcional. Muitas vezes eu vejo o paciente, às vezes, depois a gente vai comentar, Anderson, às vezes se esvaindo lá na esteira e às vezes chega, doutor, eu perdi 10 quilos e às vezes os 10 quilos é só de músculo e água, por exemplo, né? E às vezes o paciente não emagrece. Então, é sobre isso, Anderson, que eu queria comentar. Seja bem-vindo ao podcast Homem Pode, tá? Da mesma forma que a gente perguntou aqui para o Juan qual a melhor dieta a seguir, eu te pergunto, existe uma quantidade ideal de exercício para a gente fazer? Poxa, quem está sedentário, que de repente está escutando aqui o podcast, que quer mudar de vida, né? A gente sabe que a OMS ela recomenda entre 150 a 300 minutos por semana de atividade moderada. Isso daria aí em torno de 30 e 60 minutos de atividade moderada para você se manter saudável. Gente, hoje a gente sabe que a atividade física ela não é para ser opcional, ela é para ser um meio de vida, é como respirar. Eu falo para os meus pacientes, hoje, além de mexer com o meu humor, eu invisto em atividade física porque isso vai me dar longevidade. Então, hoje, para mim, a atividade física é um prazer. Eu vou para a atividade física porque eu sou viciado, eu sou adicto de corrida, de musculação, de crossfit, de natação, de beach tênis. Isso realmente me faz bem, além dos benefícios, né? Então, assim, eu queria que você explicasse para quem está nos escutando, para quem está nos assistindo. Lembrar que o nosso episódio vai ficar disponível nas principais plataformas de streaming, né? YouTube e Spotify. Logo, logo. E também a gente vai estar divulgando cortes lá nos nossos 3 Instagrams, Instituto Eudes Pinheiro, DR Eudes Pinheiro e o podcast Homem Pode. Me fala, existe realmente essa quantidade ideal de exercício?
E outra coisa, eu tenho visto, na verdade, dois extremos, principalmente aí no pós-pandemia, né? Gente que permaneceu sedentária no pós-pandemia e gente que realmente virou a chave e hoje é adicta de atividade física, às vezes treina 2 vezes por dia, faz cardio de manhã, faz treino de força à noite ou vice-versa, e que realmente conseguiu inserir isso. Como é que tu vê essa situação do pós-pandemia, né? Como é que tu vê essa galera que ainda não conseguiu virar a chave e como é que tu consegue tirar esses teus pacientes, né, dessa zona de conforto e realmente mostrar a importância dessa quantidade de exercício para a vida deles? Seja bem-vindo. Olá, pessoal. Um prazer enorme estar com vocês, Juan, doutor Eudes. Cara, é uma pergunta muito bacana de hoje em dia, porque realmente, falando em pandemia, né, tudo isso foi mudado, porque realmente o pessoal viu o real significado da atividade física. Infelizmente, tinha muito aquela visão de estético. Educação física ou treinamento, qualquer que seja, era estética. E hoje não, hoje realmente... Infelizmente, né, com os ocorridos da pandemia em si, mas o pessoal viu que cuidar da saúde em si, na atividade física, é algo essencial. Porque realmente você estimula o seu organismo a se tornar algo mais forte. E com isso você consegue realmente bater de frente com qualquer incômodo ou enfermidade que apareça no decorrer, né? O tempo necessário é como você mesmo disse. A gente tem as diretrizes médias, né, que a OMS nos dá, mas qualquer atividade que seja ativada ao teu organismo já vai te dar um resultado bom. Sim. Isso é importante, porque a gente tem que se movimentar, tem que frisar na saúde. Porque a estética é um benefício à parte, ela vai vir com o ato da sua dedicação. Então, quanto mais você faz, melhor é para você. E aí a gente coloca alguns parâmetros para a gente ter uma média de tempo, realmente. Como ele falou, né? Você falou 300, 700, de 300 a 150. Mas a média semanal de uns 60 minutos é muito pouco ainda, mas já dá alguma resposta. Ou seja, falando em nível de saúde... Mas ele coloca 60 minutos dia, né? Na verdade. Aqui 15 minutos dia, gente, é muito pouco, né? É muito pouco. E, sim, vai depender muito da intensidade do trabalho que você aplicar daquilo ali, né? Tem gente que realmente só consegue ir, faz 10 minutos ali e vai embora... Vai dar resultado. É o famoso treininho fofo, né? Eu sempre brinco com os meus seguidores, que eu digo, gente, a mulher às vezes vai pra academia, né? Ali vai lá com a bela escova dela e chega lá, sai impecável do mesmo jeito que chegou. Eu digo, gente, não adianta sair você tem que ir pra academia. Você tem que sair da academia descabelado. Quando eu saio da academia, gente, ninguém pode me ver não, então eu vou de boné. Porque tá assim, uma falsa ilusão daquilo ali, porque né? assim, eu saio realmente descabelado, eu saio morto, sem eu poder fazer às vezes um treino de perna. Então, assim, não adianta você fazer um treino fofo. Beleza, eu vou ali treinar meia hora. Tá, mas aquela meia hora foi intensa. Por exemplo, eu treino com personal, né? Mas, às vezes, eu vejo muitas vezes que a galera vai pra academia e fica colada ali no celular. Que é uma coisa que é muito complicada. Então, assim, eu, por exemplo, o que eu tenho feito? Ou eu tenho deixado meu telefone de lado, ou eu tenho colocado no modo avião. Ou então o personal pega quando eu tô respondendo alguma coisa de trabalho. Então... muito mais importante do que a gente estabelecer que a gente tem que treinar de 30 a 60 minutos por dia, aí em média, é saber qual é a intensidade desse treino. Exatamente. Ou seja, eu estou treinando meia hora por dia, mas eu estou treinando pesado. Eu estou atingindo ali realmente uma frequência cardíaca elevada e mantida. Quer dizer, se eu estou mantendo ali aquela minha frequência cardíaca, eu estou queimando, gente. Eu estou numa zona ali, que você pode até depois comentar para a gente sobre essas zonas, de oxidação de gordura, tá? Agora, se eu vou para academia e eu não consigo nem aumentar minha frequência cardíaca suficiente para que eu possa ali queimar aquela gordurinha, gente, realmente o resultado não vem. Aí eu não tô fazendo dieta e eu não tô chegando na academia, não tô entregando o meu máximo, gente. Então assim, muito mais, eu acho que sobre o tempo suficiente para a gente fazer atividade física, eu acho que é sobre a qualidade. Então, por exemplo, eu tô indo ali para minha... A galera fala assim, beleza, o crossfit é o que emagrece, tá? Por que o crossfit emagrece? Porque, na verdade, você chega à sua exaustão, gente, no crossfit. Ele realmente é um exercício resistido, ou seja, mantém massa magra, e realmente ele ultrapassa ali aquela zona onde a gente vai ter queima de gordura. Então, por isso que hoje o crossfit ele é um queridinho, né? A gente vai falar um pouco mais na frente sobre os prós e contras do crossfit, mas... sobre a quantidade é essa, né? 30, 60. No mínimo, mas né? muito mais importante do que isso é sobre como esses 30 ou 60 minutos estão sendo realizados. Realmente, você vai para a academia. Então, poxa, se tu não tiver 30 ou 60 minutos
para tu se dedicar ao teu autocuidado, gente, a gente passa 30 minutos na rede social brincando. Mas 30 minutos para o teu autocuidado, esquece de tudo. Assim, eu digo, gente, eu vejo se tem alguma pendência para resolver da clínica ou de algum paciente meu, eu digo, gente, eu mereço esse autocuidado aqui durante os meus 60 minutos. Então, eu vou me dedicar a isso, tá? E a gente colhe o resultado, né? É porque realmente é algo para o seu futuro. Então, é simples, não tem o que você fazer. Realmente, quanto mais você se movimentar, quanto mais você se exercitar, você está trabalhando para si mesmo. Porque, infelizmente, infelizmente, a gente pode até usar a palavra, é o que a gente necessita. Porque a gente não quer ser dependente de outras pessoas, né? Então, o autocuidado é isso, né? É você tratar por si só. É o que antecipa do médico. A gente está prevenindo o nosso futuro. Então, vamos supor, quem se exercita desde já, gente, vai ter uma velhice melhor. Vai conseguir, por exemplo, se levantar de um vaso sanitário sem depender de outras pessoas. É sobre isso. E eu acho que é sobre isso. A medicina hoje, ela trabalha muito com a questão de prevenção. E eu tento trabalhar muito isso com os meus pacientes. Gente, a atividade física tem inúmeros benefícios, mas ela tem um benefício também de prevenir tua saúde, né? E de te dar realmente um envelhecimento mais saudável. Isso é muito importante. A gente tem independência. Eu, por exemplo, eu quero chegar na minha velhice e poder me levantar da minha cama, poder me levantar do vaso sanitário, poder chegar e tomar um café e não depender de ninguém. Isso é muito bom, gente, né? E outra, depois que você cria o hábito de frequentar, qualquer modalidade que seja, vira quase que como se fosse uma terapia. Você está estressado, você desestressa. Você está ansioso, você diminui sua ansiedade. Então, ajuda também no psicológico, né? Saúde nem mental, só no físico. Saúde mental, ela realmente veio como algo muito importante, gente. No pós-pandemia, né? Agora, realmente, com esse incidente aí do Rio Grande do Sul, cada vez mais a gente tem que cuidar da saúde mental. E a atividade física, para mim, me ajuda demais, né? Eu vivo uma vida realmente muito atribulada de coisa. Eu faço 1001 coisas. Quem me acompanha nas redes vê o tanto de coisa que eu faço. E assim, a atividade física hoje, para mim, ela não é só estética, não é só saúde, é saúde mental, sabe? Juan, quero te fazer uma pergunta que, inclusive, é para os meus pacientes que me acompanham. O paciente chega assim, doutor, vou fazer a dieta, né? Pode beber. Então, acredito, o cara que tá lá obeso, tá nem com excesso começou. de peso, nem começou. Ele já pergunta assim, pode beber, doutor? Eu te pergunto, Juan, pode beber na dieta? E se puder, qual a bebida? Olha, eu não vou proibir ninguém a nada, a gente recomenda. O que seria o ideal? Você diminuir o máximo possível. Se a gente está falando de homem, por exemplo, 2 doses por semana seria o que a literatura colocaria como sem tanto malefício. Para a mulher, 1 dose por semana. Se a gente está falando de dieta, a gente tem que olhar para a questão calórica. Então, por exemplo, se eu vou tomar uma cerveja, por exemplo, uma Heineken vai ter em torno de 120 a 130 calorias. Se você gosta de um destilado, se você vai para um whisky, para um gin, para uma vodka, ele acaba sendo menos calórico a bebida em si. Agora você tem que ter cuidado no que você está colocando naquela bebida. Porque se eu vou tomar um whisky com energético ou uma vodka com refrigerante, já perdeu o benefício de ser menos calórico. Porque aquele carboidrato do complemento que você colocou, da Fanta, da Coca, enfim, já vai até passar a quantidade de carboidratos que tinha na cerveja. Por exemplo, veja, uma lata de Coca-Cola tem 26 gramas de carboidrato em média. Se eu tomo uma lata de Coca e uma dose de uísque, já passei das quantidades de carboidrato. Uma Heineken vai ter mais ou menos 12 gramas de carboidrato. Eu estou consumindo 26 da Coca-Cola, mais o álcool do destilado. Então, tudo depende. Agora, se você toma um uísque com água de coco, um uísque com gelo, já se torna melhor. Se você faz um gin com água tônica, um gin com Schweppes, que é baixo em calorias. Schweppes zero, né? Exatamente. Então, tudo depende do complemento. Agora, o melhor ainda hoje, que eu diria assim, o queridinho ainda hoje seria o vinho. Você pode tomar suas 2 tacinhas de vinho por semana, sem peso na consciência, você vai emagrecer, você vai ter hipertrofia, mas tudo com quantidade. Quantidade é a chave. Você não pode também tomar 1 ou 2 garrafas todo final de semana. Assim, gente, eu sou adicto por vinho, eu adoro vinho, mas sim tá na minha programação. E assim, se eu bebo vinho, eu pago antes. Eu sempre falo para os meus pacientes, eu digo, gente, se naquele dia eu quero beber talvez até um pouco mais de 2 taças, eu pago antes. Como é que eu pagar? Eu vou pro treino, faço um cardiozão pesado. Gasto, eu digo assim, gente, hoje eu não perco, mas eu também não ganho. Eu vou minimizar os erros, isso é interessante. Eu vou minimizar. Então, assim, é o que eu falo para os meus pacientes. Eu digo, gente, vai beber, paga antes, treina antes, né? E assim, ainda falando ainda sobre as estratégias, para quem que não quer parar a bebida,
Tu falou aí na história da Heineken dos destilados. O que é que eu vejo na prática? Gente, se você vai beber uma cerveja, você tá, sei lá, num samba, tá num pagode, tá, enfim, onde quer que seja, você não vai beber só duas Heineken, você bebe 5. Tem a quantidade também. Mas quando você, por exemplo, se você vai pedir um gin, por exemplo, com água tônica e com aquelas especiais, você bebe 2 e fica legal. Então eu digo assim, gente, bebe 2, fica legal e pronto, vai para casa. E socialmente ajuda. E complementa com água, tá entendendo? E assim, uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes, gente, muitas vezes quem acaba bebendo mais do que isso está buscando uma fuga. Seja por timidez, para se desenrolar mais na balada. Eu pego muito isso lá na clínica, né? Os pacientes, eles chegam com muita fobia social, com muita timidez e acabam bebendo para ficar mais descolada, para chegar na gata e tal. Então eu digo assim, investe no destilado, é menos mal. Na verdade, a gente não tem estudo ainda fechado sobre o impacto da bebida na saúde. A gente sabe que bebida é prejudicial e ponto, seja no emagrecimento, seja na hipertrofia, porque vai realmente diminuir a sinalização lá para crescimento muscular. Isso aí já é fato, né? Mas a gente sabe que não é fácil, principalmente quem ali usa ali a bebida. Por exemplo, eu acabo utilizando um pouco ali a bebida, nas vezes que eu bebo, um pouco mais como uma válvula de escape, né, para os meus estresses, para os meus períodos. E sim, realmente, para mim, eu tenho que encaixar. E assim, a função do nutricionista, eu acho, é a gente se adequar ao paciente. Eu sempre falo para o meu paciente que chega lá, doutor, você vai brigar comigo porque eu não emagreci. Eu digo, gente, você já é bastante adulto para eu brigar contigo, agora eu posso te ajudar. Então, por isso que é importante o paciente sempre estar voltando, né, lá na clínica para checar tudo isso. Né? E falando em bebida, a gente não pode deixar de falar de hidratação, de água. O principal motivo no outro dia, quando você acorda com aquela ressaca, dor de cabeça, é a desidratação. Porque você fez o consumo de bebida alcoólica, ela vai desidratar teu organismo e você não repõe. Então, o que eu indico também? Entre as doses, você toma ali uma garrafinha de água, toma um copo d'água. Antes de dormir, enche uma garrafa de água, toma meio litro, toma 1 litro. Com certeza, no outro dia, você vai já amanhecer bem melhor. Perfeito. Vamos aqui, professor Anderson Barbosa. Quanto tempo para ter resultados e a importância da periodização de treino? Então, eu recebo lá na clínica, o paciente diz, doutor, você acha que em quanto tempo eu tô benzão aqui na fita? Né? Eu digo, calma. Eu sempre falo para os nossos pacientes que a gente trabalha a médio e longo prazo. Tudo que te oferecerem a curto prazo, desconfie. Seja na dieta, seja no treino. Tudo que é muito rápido, a gente vive uma sociedade de mimados dopaminérgicos, já usei esse termo várias vezes. Porque a gente é imediatista, a gente quer para já. Então, hoje, geração Z, a galera que nasceu nos anos 90, a partir de 93, se não me engano, né? A galera quer para já. A galera quer botar o shape, né? Agora pro Fortal, que tá chegando aí, daqui a 2 meses. A galera quer botar, quando tá perto do carnaval, a galera diz, doutor, eu tenho que botar o shape porque eu quero mostrar meu tanquinho na praia. Ou então a mulher, doutor, eu tenho que colocar o shape porque eu quero ir de biquíni pro carnaval e quero, né, ficar bem na fita. Então a gente, muitas vezes, o paciente que está numa condição física muito ruim, às vezes quer realmente milagre, um verdadeiro milagre, né? Eu te pergunto, quanto tempo para ter esses resultados e qual a importância? Explica para a gente o que é a periodização, explica um pouco para a gente como é que é teu trabalho lá no Instituto, né? Então, se, poxa, um profissional de educação física atendendo numa clínica médica, como é que é isso? Explica porque às vezes parece estranho para as pessoas saber que você atende lá no Instituto. O Anderson, ele atende os nossos pacientes, né? Explica como é que é isso. Cara, realmente é o milagre que o pessoal todo mundo quer, né? E realmente os protocolos de curto prazo, eles não dão validade nenhuma. Até porque o índice de lesão vai ser muito maior. Vou tocar nesse assunto mais na frente. Mas a função da periodização, realmente a gente organizar a rotina de treino daquela pessoa. O que é mais difícil hoje? A fidelização da pessoa realmente cumprir aquilo ali. Porque o pessoal quer coisas de imediato. E, infelizmente, eu não consigo, e nem adianta se você for chamar qualquer pessoa e falar, cara, que um negócio aqui é a curto prazo, ele vai lhe oferecer uma coisa que não vai ser saudável. Sim. E se você conseguir bater, infelizmente, vai vir algo futuramente, que vai lhe cobrar depois. E a nossa função no grupo, né, que é até bacana, que a gente atua junto com o Juan, que fica bem próximo, é avaliar. Então, a gente realmente avalia a função, depois que a pessoa, normalmente, ela passa por ti,
que aí a gente já tem um feedback todinho de como é que tá A gente anamnese da acaba pessoa. tendo o mesmo prontuário, né? A gente atende no mesmo sistema, o mesmo prontuário. Então, assim, os meninos eles têm acesso, né, a todo o meu histórico médico, todo o histórico de medicações que estão sendo utilizadas. Então, a gente acaba tendo resultados mais consistentes, exatamente porque a gente trabalha muito em conjunto. Então, o mesmo paciente que passa por mim, passa pelo Juan, passa pelo Once, e a gente tem um grupo e as informações elas acabam se ajudando um ao outro, né? Exatamente. E essas informações elas são muito fundamentais para a montagem do treino em si. Porque eu preciso montar um protocolo equivalente às semanas que a pessoa vai treinar, os dias que a gente vai treinar. Então a gente combina, eu fecho com ele. Ó, você precisa fazer no mínimo 4 vezes. Eu tenho que colocar para cima mais vezes para tentar fazer com que ele vá 3. Que é o mínimo do mínimo do mínimo necessário para ele. Quanto mais vezes ele for, melhor é. Aí eu monto uma estrutura que a gente trabalha de forma pelo menos 30 dias, para ele também não desmotivar, porque eu preciso fazer alguma variação no treino, porque ele precisa cumprir. E a gente está dando cada vez mais ênfase que depende da pessoa. Depende dele, eu preciso que algo ele personalizado faça. é o nosso principal objetivo lá na clínica. A gente, Cada exatamente. pessoa tem um organismo, cada pessoa tem uma resposta. Então, para cada pessoa tem um tipo de treino, para cada pessoa tem uma dieta, né? Cada pessoa responde de uma maneira diferente. E assim, eu vejo muitas vezes, você treina quantas vezes por semana? Doutor, eu vou treinar 3 vezes por semana. Eu digo, faz o seguinte, não treina 3 vezes por semana. Diz que tu vai treinar 5 para ver se tu vai 4, 3. Porque se tu disser que for 3, tu vai 2, 1. Tá? E aí acaba não tendo Tem que resultado. cobrar o resultado que não tem. Né? E ainda falando nisso, vou abrir até um gancho para ti, Juan. Muitas vezes o paciente diz, poxa, doutor, eu estou treinando 3 vezes por semana e não estou perdendo peso. O que é que está acontecendo? E muitas vezes a gente pega esse erro no final de semana. Ele diz assim, doutor, eu estou seguindo a dieta de segunda a sexta. Agora, final de semana, eu mereço. Compensa tudo. Eu trabalhar acima do eu mereço. Eu mereço porque eu trabalhei a semana inteira e eu mereço beber sexta, sábado e domingo só socialmente, tá? Ele fala assim. Socialmente, e aí 10 não cervejas. sabe por que ele não emagrece, porque não faz déficit calórico, gente. O déficit calórico não tem que ser só na semana. Se a gente parar para pensar, pegar sexta, sábado e domingo, 3/7 da semana, gente, isso é uma porcentagem muito importante da semana. E que muitas vezes ali num lanche que ele vai fazer no McDonald's, por exemplo, ele bota um dia de dieta dele no lixo. Exatamente. Um Big Mac, por exemplo, tem 600 calorias, 550, e às vezes ele, durante 2 dias de treino, o Anderson deve acompanhar, às vezes a pessoa gasta 300 calorias numa sessão, 400 calorias, então ele jogou praticamente Muito bem treinado aí, viu? 2 dias de treino fora com uma refeição e outra. Qual a pior parte? Que essas pessoas querem fazer a famosa refeição livre no dia que não faz nada, que é o que a gente tinha comentado um pouco atrás. Vai beber, sobre pagar, né? Vai beber, minimiza os erros, vai treinar. Por que não faz a refeição livre depois de um treino de perna onde você sai quebrado? E isso quando é uma refeição, né? Não é o dia todo, né? Quando não é café, almoço, janta. Porque a galera acaba utilizando a história da refeição livre como o dia livre. É o dia do lixo, né? Gente, só para dizer, não existe dia do lixo, só para vocês saberem. Né? O que você pode utilizar é uma refeição livre. E calma, gente, essa refeição livre, ela tem que ser muito bem estudada. Não dá simplesmente para eu chegar e chutar, comer tudo que eu quiser. Beleza, eu vou fazer uma refeição que vai variar do meu normal. Mas o variar não é se afastar totalmente, é o que eu sempre falo. Eu digo, tá, eu vou fazer uma refeição, uma refeição livre, eu vou fazer uma refeição, por exemplo, proteica, né? Eu vou fazer uma refeição com uma salada que tenha fibra, né? Então, você não fugir muito ali. Você pode sair do que está escrito lá na dieta, mas calma. Tenta respeitar isso daí. Tenta respeitar de comer uma salada para já te saciar antes da refeição principal. E, de repente, utilizar uma boa quantidade de proteica. Essas são as minhas dicas para você errar menos, né? E não existe esse negócio de dia do lixo, né? A gente pode fazer uma refeição livre que ela não se afaste muito do... Aí você pega o paciente no domingo, passou o dia deitado sem fazer nada e à noite ainda quer comer 4, 5 pedaços de pizza. Tem condições, como. não. Aí quebra. Anderson, voltando ainda para a tua pergunta, uma coisa que eu vejo muito na galera das principais academias, vou colocar até os nomes, né? Smart, né? Bluefit e Selfit, nada contra quem treina nessas academias, gente. Mas eu vejo que a galera passa 3 meses com a ficha. E aí pergunta por que não está ganhando músculo. Eu digo, gente, por que não periodiza? Exatamente. Gente, quando a gente não dá um estímulo adequado para esse músculo, o músculo não cresce, gente. Se você não estimula aquela fibra, se você não distende,
se você não dá um estímulo diferente, aquela fibra não cresce, tá? O que é que tu vê sobre isso? Assim, sobre a gente vê ao mesmo tempo uma explosão dessas academias. Então, a Fortaleza, por exemplo, nunca teve tantas academias. Então, hoje você encontra academia não só na capital quanto no interior do estado. Então, hoje, inclusive, a gente tem até alguns pacientes de Icó, Pedro, Evandro, e eu vi lá que eles postaram que abriu uma grande rede lá em Icó. E hoje os maiores interiores estão investindo em boas redes de academia. Elas realmente tomaram de conta. Aqui de Fortaleza tem inúmeras academias, boas academias, mas muitas vezes eu vejo que a galera investe nesses pacotes anuais, muitas vezes acaba não indo, e quando vai só para cumprir uma ficha de 3 meses. E acaba também não tendo resultado. O que tu vê sobre isso? E o bom, né, pega no gancho, as famosas low cost, né, realmente elas se alastram aí mundo afora. As academias em si, elas são boas, a estrutura é muito boa, o que infelizmente é precário é o atendimento. E realmente os treinos, eles parecem que são os treinos já prontos. Então o cliente chega, eu quero fazer, eu quero hipertrofia, aí tá aqui. Aí em 3 segundos te entrega uma ficha. Oi? Não pode, cara, eu nem te conheço, já te dou uma ficha, sei nem o que tu tem. Pode ter lesões, pode ter coisas que impactem diretamente no treino. E não é assim. Por isso que a gente pega um atendimento, o cara treina onde? Nas Smart. Não tem problema. No entanto, como é que é o seu treino? Porque o que impacta realmente é o que ele está fazendo. Porque ele pega aquela ficha lá que o cara já deu aqui de imediato, no automático, e ele começa a fazer. Aí tem lá, 3 de 10 e vai seguindo no primeiro mês, o segundo mês, está no terceiro mês com 3 de 10 ainda. Aí ele vai olhar para o espelho e vê que não mudou nada. Eu digo, nem vai, meu filho. Você vai morrer sentado que não vai mudar em nada. Eu preciso estimular, eu preciso mudar. Eu preciso sempre avaliar. A importância da gente personalizar cada Exatamente. paciente, né? E é isso que a gente tem feito lá no Instituto. Então, assim, tem paciente que vai bem vindo agora e voltando com 60 dias numa dieta. Mas, às vezes, no treino, eu tenho que trocar esse treino com 30 dias. Porque, às vezes, aquele treino ele já não está se adequando mais. Mas, detalhe, se o paciente tiver uma frequência. Se ele tiver frequência, não adianta ele mudar. Para quê? Da mesma forma, a dieta. Eu digo, gente, tu seguiu a dieta. Ou então não teve a oportunidade de seguir. Aí eu segui a dieta, ganhei bastante músculo. Então, assim, a gente sabe que alguns pacientes nossos fazem hormônio, né? Então, às vezes, aquele paciente aumentou muito a massa magra ali naquele protocolo hormonal que a gente fez. Então, assim, ela aumentou muito a taxa metabólica. Então, ele precisa comer mais para que ele mantenha aquele ganho sustentado ali de músculo, né? Então, assim, tudo tem que ser muito personalizado. A gente não pode simplesmente chegar na academia dessa, beleza, 24 horas, ar-condicionado, os equipamentos de ponta, mas o cara não investe no básico, gente, que é no tipo de treinamento, tá? Então, às vezes, chega paciente, doutor, semana passada chegou um paciente para mim dizendo assim, doutor, um amigo meu chegou agora de Miami e eu comprei uma caneta da Mounjaro, né, que é a Tizepatira, que é uma caneta emagrecedora que está chegando aí no mercado brasileiro aí logo mais. E eu gastei 10 mil reais para um mês, mas não emagreci nada, acredita? Eu digo, acredito. Porque você fez isso sem acompanhamento médico, tá? E papocou teu dinheiro. Eu sempre falo essa palavra. Eu digo, gente, papocou, que é o tipo cearense, né? Gente, caneta emagrecedora não pode ser utilizada se não tiver acompanhamento médico. Escreve isso aí e envia para o teu colega, para o teu amigo que fez isso, tá? Caneta emagrecedora tem que ter prescrição médica. Nenhum outro profissional pode prescrever caneta emagrecedora. E por mais que se existam inúmeras canetas surgindo no mercado, Saxenda, Ozempic, Mounjaro, e vão surgir outras mais, se isso não for associado a uma dieta personalizada e a um treinamento, a caneta vai-se embora, meu amigo. 10 mil reais você papoca mesmo. Eu cheguei assim pro paciente hoje, rapaz, me dá esses 10 mil reais que eu te deixo bem magrinho. Eu falei assim para ele. Então, gente, muitas vezes, detalhe, esse paciente já era pós-bariátrico, já tinha feito não sei quantas cirurgias plásticas, né? Então, às vezes as pessoas fazem o caminho inverso, gente. Esquecem do básico. Gente, uma coisa que eu sempre reforço lá na clínica, e é uma coisa que eu tenho orgulho, realmente de falar do meu time. Sempre uma coisa que eu priorizo nas minhas consultas é treino e dieta. Gente, isso é a base de todo o processo de mudança de qualidade de vida, seja de emagrecimento, seja de hipertrofia. Deixa eu só fazer um complemento, que é muito importante, cara. Às vezes, quando as pessoas começam a fazer as aplicações, né, e tal, mas com orientação, e o médico fala, pronto, cara, agora tu pode ir lá e empurrar o sarrafo.
Cara, falando do treinamento, não é bem assim. Eu preciso que uma pessoa que não treina periodicamente, não está treinando lá, não está firme no treino, e ele vai realmente começar um processo lá com orientação médica, ele consegue sim elevar os seus níveis de treino, ele consegue fazer com um grau, com suporte maior, porque a gente sabe que é o que vai acontecer. Mas tem gente que não está treinando e já inicia com acompanhamento médico e quer chegar nos treinos dando gás. Cara, é crucial, eu preciso que seja progressivo. Sim. Eu não posso chegar no treino e empurrar de uma vez, porque o teu corpo não se adaptou àquilo ali. Sim, Ou seja, o que o músculo suporta não é o que o tendão suporta. Sim. Eu vou te falar uma coisa que às vezes acontece, viu, Juan? A galera vai pro final de semana, come tudo que é besteira do mundo. Gordura saturada, doce, refrigerante, bebida. Chega na segunda-feira, quer morrer na esteira. Aí chega no outro dia, nem se levanta da cama. Eu digo, óbvio, gente. O que é que tu fez no teu final de semana? Tu inflamou teu corpo todinho. Aí tu vai pra segunda-feira, em cima de um corpo inflamado, tu inflama de novo com excesso de atividade física. Então, gente, se você inflamou teu corpo no final de semana, calma. Vai com calma. Vai progressivo. Tudo que é feito a curto prazo tende a dar M. 4 pontinhos, tá? Ou seja, tende a não dar certo. Então, vai aos poucos. Eu vou tomar aqui o meu chá detox. Gente, bebe água. E volta à tua rotina. É isso. Vamos continuando aqui. Juan, vamos falar aqui um pouquinho sobre suplementação, tá? Eu vejo hoje também uma tendência na internet aí das pessoas postarem tô tomando aqui os meus suplementos. A mão lotada de suplemento. E a pessoa parece que come os comprimidos mais do que comida, sabe? E, gente, eu olho e digo, gente, por que isso? Será que é porque é despreparo? É porque as pessoas estão com preguiça de estudar? Eu vejo muito isso hoje, que as pessoas acabam replicando a opinião que o fulano falou, que o nutricionista da Estrela está colocando, ele acaba replicando. E as pessoas não têm coragem de chegar lá no artigo científico, lá no artigo que seja randomizado, que tem um impacto científico bom, e aprender que aquela suplementação vale a pena. Então, assim, por isso que eu sou muito conservador em relação à minha prescrição de suplemento. Eu só prescrevo o que realmente tem validade científica. E hoje, para a gente montar um artigo científico e dizer que 1 mais 1 é igual a 3 é fácil, sabia, gente? Então, hoje você consegue manipular os artigos científicos de forma que você consegue dizer que 1 mais 1 é igual a 3. Da mesma forma, quando a gente quer introduzir no mercado a indústria farmacêutica, ela é bilionária, né? Então, ela consegue manipular os artigos científicos hoje de maneira a provar isso, né? Então, é por isso que a minha atuação dentro da parte de suplementação esportiva é uma atuação muito conservadora e muito baseada em evidência científica, né? Então, quando a gente acaba dividindo um paciente, eu acabo fazendo essa suplementação, ele complementa com alguma coisa que ele acha necessário, mas a gente tem muito uma linha de raciocínio muito parecida e a gente acaba investindo no basicão: treino, dieta, descanso, né? Mas, óbvio, a gente sabe que alguns suplementos, eles realmente têm um impacto legal, né? Principalmente quando a gente pega aquele paciente obeso, mais inflamado, ou então aquele paciente que está mais fadigado, ou então aquele paciente que teve um pós-Covid, ou então aquele paciente idoso. Ele sim tem realmente um valor aí na suplementação. O que é que realmente não pode faltar nas suas prescrições? Me dá um apanhado geral sobre esses tipos de suplementos que você acaba colocando na tua rotina. Perfeito. Eu gosto de utilizar o básico que funciona. Principal suplemento para quem quer emagrecimento e hipertrofia, com certeza, creatina. Como é que eu devo utilizar essa creatina? Você pode estar fazendo 3 a 6 gramas dia, dose padrão. Hoje já tem alguns estudos falando em até 0,1 vezes o peso do paciente. No caso, uma pessoa de 80 quilos usaria 8 gramas, pessoa de 100 quilos usaria 10 gramas. E você pode estar utilizando ela com ou sem saturação. Antigamente se fazia muita saturação. Você passava 5 dias tomando 20, 25 gramas de creatina e depois mantinha uma dose padrão. Hoje já sabe que você pode manter a dose padrão do começo ao fim, não tem problema nenhum. Agora, o que a gente pode estar observando? A creatina é um suplemento de uso crônico. Você precisa utilizar ela todo dia, de segunda a segunda, não é só quando treina. Você precisa fazer o consumo para que ela esteja em processo de saturação no seu organismo. Então, poxa, tomei creatina hoje, já vou ver benefício no treino? Não vai.
partir de uns 15, 20 dias que você começa a ver os benefícios, por isso que não é interessante parar. Outra dúvida que as pessoas têm, quanto tempo eu posso tomar creatina? Indeterminado. Você pode ficar à vontade de tomar creatina, não tem contraindicação. Hoje é o suplemento com mais estudos no mundo. Todo mundo prescreve creatina para criança, para idoso, diminuição de sarcopenia, melhora de ganho de massa muscular, para o paciente jovem. Outro suplemento que eu gosto muito de utilizar, beta-alanina. Beta-alanina, o que ela faz? Ela aumenta... Deixa eu só voltar aqui para a história da creatina. Né? A creatina, ela é um suplemento que deve ser utilizado só para quem faz atividade física ou não? Jamais. Por exemplo, se eu pegar, por exemplo, um idoso sarcopênico, né? Esse idoso, ele tem benefício da sarcopenia ou da reposição de creatina, ou então um paciente que está num processo de emagrecimento, por exemplo. Porque às vezes a gente acaba associando o uso da creatina à musculação. Né? Ah, eu vou tomar minha creatina, você pensa logo em musculação. Mas, por exemplo, se você pensa num paciente que está num processo de emagrecimento, ele tem benefício da creatina. Explica um pouquinho do funcionamento da creatina para a gente. Com certeza. A creatina ela funciona da seguinte forma. Ela vai aumentar ATP, que é a energia que a gente utiliza principalmente ali nos 10 a 15 primeiros segundos da atividade física. Então ela vai bem para quem vai dar tiro de corrida, ela vai bem para quem faz o crossfit, ela vai bem para musculação, ela vai bem para o ciclismo. Ela é um baita de um suplemento. Para quem quer emagrecer, para o idoso, para a criança, pode e deve ser utilizado. Antes tinha muito preconceito, a creatina da retenção. Creatina não retém líquido. E mesmo que fosse existir essa retenção, ela é intracelular, não é aquela retenção extracelular que é o que a gente consegue observar quando a pessoa está sem blusa, sem short, enfim. Então é mais ou menos por aí. Não retém líquidos e você pode utilizar, seja idoso, seja criança, seja paciente que está em emagrecimento, paciente que está em hipertrofia, creatina top 1, melhor custo-benefício. Juan, muitas vezes eu pego o paciente que diz assim, doutor, eu acho que a creatina está me dando retenção nesse final de semana, né? Eu digo, será se foi a creatina? Ou será se foram as 8 long neck e de noite tu acabou consumindo o Big Mac com coca e depois ainda consumiu um sundae? Acho que foi disso, né? Então, gente, as pessoas ainda têm a cara de pau de falar que é da creatina. Ela está retendo líquido. Vamos esquecer, vamos fazer o que tem que ser feito, tá? Toma a tua creatina, fica tranquilo, que não é ela que está dando tua retenção. Mas olha o que é que tu está comendo no final de semana, pensa nisso. Bom, aí o outro suplemento que eu utilizo muito é a beta-alanina. A beta-alanina ela aumenta a carnosina no nosso organismo. Qual a principal função dela? Resumindo, para ficar bem prático de entender, ela diminui ácido lático. Sabe aquela queimação que você tem no final do exercício? O Anderson, que é personal, sabe? Quando você está ali já na 12ª repetição e tem aquela queimação e às vezes você acha que poderia ir um pouco mais, mas você falhou pela dor. Então a beta-alanina ela age justamente nesse momento. Ela diminui ácido lático. Qual que é o grande X? Como a creatina, ela também é um suplemento de uso crônico. Você precisa tomar todo dia para começar a ver benefícios a partir de uns 20 dias de uso. O erro que vem, esses pré-treinos que a gente encontra no mercado, que são bons suplementos, mas não tem a dose ideal. Lá eles vêm 2.000 miligramas. A dose hoje de creatina deveria ser, no mínimo, beta-alanina, quer dizer, desculpa. Pelo menos 3,2 gramas por dia, até 5, 6 gramas. Então, assim, o que vem no pré-treino é muito pouco para você ter realmente o efeito... Negócio que a galera quer sentir é o formigamentozinho, né? A parestesia. Mas vamos sentir o formigamento bem, gente. 3,2 a 6,4 a dose, Isso. Né? Que a gente acaba utilizando nos nossos protocolos lá do IEP. Rapaz, semana retrasada, eu voltei de uma viagem de Nova York e antes da viagem eu não estava treinando direito, né? Lá em Nova York a gente acabou andando muito. E quando eu cheguei semana passada, eu senti um impacto desse retorno. Mas eu senti um impacto de uma forma que tinha dia que eu não estava conseguindo nem me levantar da cama. Eu realmente fiz 8 treinos semana passada, voltei a correr e tal. E eu vi exatamente isso que eu digo, poxa, eu estava muito inflamado, porque imagina, só comendo fast food lá nos Estados Unidos, né? Tava friozinho, a gente aproveitou para tomar um vinhozinho, que a gente é filho de Deus, né? Mas eu realmente senti um impacto da inflamação no meu corpo, gente. Então, assim, eu voltei num ritmo acima do normal, eu não estava tomando creatina, e eu notei que depois que eu encaixei creatina, né, eu não estou tomando beta-alanina ainda, inclusive vou até tomar, mas depois que eu encaixei creatina, encaixei hidratação, gente, desapareceram todos os sintomas. Então, às vezes, assim, não vou treinar não, que eu estou todo quebrado. Eu digo, gente, vai. Nem que seja para você fazer uma mobilidade, nem que seja para você fazer um alongamento. Às vezes faz uma liberação miofacial, mas não para de treinar. Né? Às vezes dói. Eu digo, vai na dor mesmo. Né? Tenta ver estratégias, mas não para de fazer atividade física. Né?
Outro suplemento, também voltando ao assunto da suplementação, eu gosto muito do ômega 3. Ômega 3 é um suplemento perfeito para a questão de qualidade de vida. Tanto diminuição de colesterol, como melhora do HDL, que é o famoso colesterol bom. Outra informação importante, hoje muito neurologista está utilizando para doenças neurodegenerativas. Função cerebral, Parkinson, Alzheimer, ele tem um benefício legal. Quando a gente fala em ômega 3, a gente tem que olhar EPA e DHA, que são as duas principais substâncias que tem nele. O que se pede de consumo? No mínimo 1 grama por dia, 1000 miligramas, seria a dose mínima, e para alguns casos específicos você pode chegar até 4.000 miligramas, 4 gramas dia de EPA e DHA. Já tem vários trabalhos mostrando aí, né, no emagrecimento, 4 gramas. Diminui a inflamação também, perfeito. Só é ruim de tomar, né? Aquele gostinho de peixe, ideal. Eu pessoalmente não gosto, não. O bom é tomar após alguma grande refeição, o almoço, o jantar, para você diminuir esse resquíciozinho de suco gástrico e com cheirinho de peixe que vai voltar. Entendi. E outra suplementação legal também é com enzima Q10, também para aumentar a ATP. Com a enzima Q10 você pode estar utilizando dose de 100 a 200 miligramas por dia. E ela Inclusive, estresse oxidativo é antioxidante, né, gente? Antioxidante. A gente tem que nos processos de inflamação, ou seja, nos processos aí de obesidade, que a gente tem muita inflamação, quando você está realmente, depois aí dos 60, você precisa repor. Eu acabo repondo para todo mundo que está em processo de emagrecimento, eu tomo com a enzima Q10 todo dia, mas eu tomo esses, gente, eu tomo creatina, faço a reposição de vitamina D também, é um suplemento também muito importante, né? Eu faço geralmente 2.000 miligramas, às vezes eu faço intramuscular quando a vitamina D está muito baixa, porque a gente sabe que hoje, para a gente tomar sol, pegar ali uns 15, né, os 10, 15 minutos que é recomendado aí, é complicado, exatamente pelas nossas funções de trabalho. Então, reponho esses, né? Creatina, betalanina, vitamina D com a enzima Q10 e ômega. Basicamente, o resto é invenção. Não tem o que inventar. Sabe, o resto é invenção. E depois até mesmo pré-treino, né, gente? Hoje a gente vê as pessoas, eu vou tomar meu super coffee. Eu digo, gente, toma um café, gente. A gente tem o benefício da cafeína, né? Mas, gente, a cafeína não vai fazer você ficar mais forte. Eu sempre falo para os meus pacientes, digo, gente, quer um pré-treino? Se olha no espelho e vai atrás, sabe? Ou então, termina um namoro, é a força para você correr atrás. Look né? novo também, né? Diz que é melhor ou então, pré-treino. gente, eu quero caber naquela calça, eu quero vestir aquela camisa e ficar marcado meu braço, né? Tem que ter a meta, sempre tem que ter. Vamos continuando aqui. Professor Anderson, vamos falar um pouquinho sobre CrossFit. CrossFit sempre é muito polêmico, né? CrossFit ou ame ou odeie, né? Cara, eu não sei ainda dizer qual a minha opinião sobre o CrossFit, né? Eu amo e odeio, você acredita? Porque, no meu caso, o que é que aconteceu? Eu acho legal aquela questão ali do grupal, ali da competição e de realmente você ter um resultado no shape em curto prazo. Mas, por outro lado, eu pessoalmente eu acabei me lesionando com o CrossFit e eu não tempo agora. Mas meu sonho é voltar. E se meu sonho é voltar é porque o negócio é bom também. Então, assim, ame ou odeie. Por que existe muito isso? Né? Será que essas pessoas têm que ter uma preparação prévia para ir para o CrossFit ou pode simplesmente chegar e botar lá e bora? Cara, eu disse assim, o seguinte, o que é mais impactante no cross, o bônus de tudo, né, é o nível de intensidade do treino em si e a gama de exercícios que é aplicada. O que é o contra? Que infelizmente se ganha o índice de lesão altíssimo no CrossFit. Às vezes não é porque o CrossFit ele é lesivo. O problema não está no CrossFit, o problema está no aluno. Porque a gente sabe que o CrossFit ele é uma gama de exercícios. E na maioria dos exercícios são exercícios bem complexos. E o que é que o aluno tem que fazer? Ele tem que realmente aceitar que ele é iniciante. O professor está ali para orientar. Mas você também tem que se identificar as suas limitações. Evidentemente que eu estou entrando numa aula que já tem pessoas, que já tem praticantes, que já estão fazendo há um bom tempo. Então, ele já está apto a fazer tais movimentos. Isso é o que é lesivo. Porque a pessoa vê o outro, se motiva e tal, isso é legal, porque você está numa atividade em grupo, isso é massa, porque esse é o fator motivacional do CrossFit em si. Mas eu tenho que entender que eu tenho as minhas limitações, principalmente se eu estou iniciando. Se eu vejo que o meu parceiro está fazendo um exercício que eu nunca fiz, o professor ele vai te orientar a fazer exercício um pouquinho mais simples. E aí a gente volta para o tópico. É progressão. Eu preciso seguir uma progressão para que eu consiga dominar tais movimentos para que aquilo ali não se torne lesivo. Porque realmente
Tá lá todo mundo... Sempre cai na tal da personalização da gente. Sempre então, assim, vai ser um negócio no meu específico. caso, eu sou muito encurtado. Então, quando eu chego para fazer um shoulder to overhead, por exemplo, gente, esse tipo de exercício para mim é muito complicado. Eu geralmente lesiono, assim, eu tenho uma postura mais cifótica. É uma postura minha que é constitucional, que eu tento trabalhar, já fiz RPG, faço musculação. Inclusive, o Antes já foi meu personal. Enfim, eu tenho esse problema e eu realmente sofro com isso lá no CrossFit. E assim, sempre vai da história da personalização. Mas a gente acaba sempre querendo, por exemplo, ali na hora do WOD, a gente sempre quer terminar igual como o cara lá terminou, ou então quer colocar o peso que o cara... É a questão da competição. E assim, uma coisa que eu sempre falo, quando você está num processo de evolução, você tem que se comparar a você mesmo. Evita se comparar com o teu colega, com o cara que está no Instagram. Você tem que comparar com o seu eu ontem e ver se você está conseguindo evoluir. Eu acho que sempre tem que ser isso, sabe? Você tem que olhar para si mesmo, né? E respeitar o que o seu corpo fala, porque ele fala de imediato. Se realmente você vê que está limitado, que tem exercícios que não dá para fazer, por que você vai fazer? Se não dá. Pede orientação que ele vai te indicar da melhor forma possível fazer e concluir. Agora, realmente, é respeitar o seu corpo para aquilo ali. Aí se torna algo que realmente é lesivo. Porque a pessoa não tem discernimento e não consegue entender. Cara, não dá para alcançar o nível do outro cara. O cara já está ali há um bom tempo. Ele já está fazendo aquilo ali. Eu não vou alcançar, por mais que eu esteja fazendo a mesma aula, as mesmas coisas. Não é assim. Sim, com certeza. Gente, a gente está quase finalizando o nosso episódio do podcast Homem Pod. Lembrar que o nosso episódio vai ficar salvo nas principais plataformas de streaming, YouTube e Spotify. Né? Então, assim que a gente divulgar nessas plataformas, eu vou estar avisando lá nas redes sociais, para você assistir na íntegra, para você mandar para o seu amigo, para o seu familiar, enfim, quem você quiser beneficiar com essa nossa conversa aqui. Tá? Vamos para a gente quase finalizar. Tá? Voltar aqui para o Juan. Juan, hoje o Whey Protein, ele tem que estar presente em todo tipo de dieta, né? E ele realmente, eu sempre falo para os meus pacientes que o Whey, ele nada mais é do que a modernidade. Então, por exemplo, hoje a gente sabe que da importância da proteína para todos os tipos de dieta, seja numa dieta voltada para o emagrecimento, seja numa dieta para hipertrofia, seja numa dieta para tratar uma sarcopenia, por exemplo. Então, ontem, por exemplo, estava comentando com a minha sobrinha que tem 8 anos, que foi diagnosticada com a sarcopenia, e ela estava tomando whey protein. Quer dizer, uma criança de 8 anos, há um tempo atrás, você falar, uma criança tomar whey era um absurdo. E hoje ela acaba realmente entrando como um suplemento de suma importância. Gente, o que é o whey protein? O whey protein nada mais é do que a proteína de uma forma mais disponível, de uma forma mais moderna. Então, hoje, se o Juan prescrever lá 25 gramas de proteína lá na minha dieta, se ele colocar lá 100 gramas de frango para eu comer lá no meu lanche, como é que eu lá durante os meus atendimentos, lá no IEP, por exemplo, eu vou perder tempo pegando lá o prato com 100 gramas mastigando, porque demora para mastigar frango, né? Dependendo, demora para mastigar. Ou eu posso simplesmente pegar lá um squeeze, chacoalhar o whey e bater a cota lá de 25 gramas. Né? Então hoje a gente tem whey de tudo que é forma, né? A gente tem whey de cookies, a gente tem whey de morango, de chocolate, né? Existem também diversos tipos de whey, né? O hidrolisado, o isolado, né? Enfim, e diversas marcas, né? Eu queria que tu comentasse para a gente a importância realmente do whey para a gente bater a meta de proteína nas principais dietas. Se existe uma real diferença entre os tipos e marcas de whey, como é que tu faz isso na tua prática? Como é que tem sido o impacto realmente do whey, da prescrição do whey nas tuas dietas? Perfeito. O whey, hoje eu considero ele como um facilitador, como você acabou de dar o exemplo. Para tirar o frango, para tirar a carne, para tirar ovos, fica complicado, tanto pela logística como pelo cheiro. Você vai ter que esquentar, vai precisar de um gás. Então, o shake ali, pronto, misturou, manda para dentro, bateu sua proteína. Então, hoje eu considero o whey como um facilitador. Dessa mesma forma, existem alguns tipos. Então, hoje nós temos da proteína do leite, nós temos concentrado, isolado e hidrolisado. O whey concentrado tem lactose e tem um pouco de carboidrato, uns 4 ou 5 gramas na maioria das marcas. O isolado, ele já quase não tem lactose, então para quem tem uma intolerância leve a moderada, ele vai bem. E aí ele já vai ter umas 26, 27 proteínas, um pouco menos, enquanto no concentrado você vai ter 20, 22 gramas. E, consequentemente, ele tem um pouco menos de carboidrato, umas 2 ou 3 gramas.
Muita gente se pega concentrado ou isolado. Se você tiver intolerância à lactose, leve a moderada, vá no isolado. Se não, essas 2, 3 gramas de carboidrato, sinceramente, não vão fazer diferença no teu plano alimentar. O teu nutricionista está ali para isso. Se ele não conseguir tirar essas 2 gramas de carboidrato da tua alimentação para você comprar um whey concentrado, que às vezes é metade do preço, então ele não está fazendo o trabalho dele. Até um blend, né, também. Às vezes um blend. Misturar albumina com whey, né, que é até mais barato, né? Aí temos o hidrolisado, que é muito utilizado principalmente para paciente pós-bariátrico, porque esse whey hidrolisado ele já vem com os aminoácidos todos quebrados. Então ele é digerido assim, em questão de 30 minutos, você toma aquela proteína, ele já tem essa digestão completa. É um whey que é um caso mais específico, é difícil até hoje em dia você pegar na prática alguém que utiliza o whey hidrolisado. E aí, para quem tem intolerância moderada a grave, a gente já passa por um whey vegano ou um whey da carne. Tá? Hoje a gente tem proteína de soja, proteína de ervilha, proteína do arroz. Inclusive eu odeio, gente, o whey vegano, Ave Maria. Ele realmente... Vem melhorando, mas geralmente de sabor, é horrível. Ele não tem um sabor muito agradável e também não dilui muito fácil. Então, é só realmente para um caso específico. A da carne também é muito boa, mas pega nisso. De questão de sabor, às vezes deixa um pouco a desejar. Em relação às marcas, as grandes marcas, hoje a gente tem Vitafor, a gente tem Dux, a gente tem Essential, Integral Médica, Max Titânio, Growth, todas essas grandes marcas, todas passam vão bem, passam por um processo de qualidade. Hoje a indústria nacional é muito forte. Antigamente, quem tinha uma condiçãozinha um pouco melhor, não, só toma importado, Gold, Daimatais, essas grandes marcas. Hoje não, hoje na indústria nacional você já encontra um suplemento de qualidade com custo-benefício bom. Só tem que ver qual que se... Selo, né? A questão do selo, né? Da creatina, né? Tá falando? O selo Creapure é uma dúvida legal, muita gente tem essa dúvida. O que é a creatina monoidratada e o que é a creatina com selo Creapure? Creapure é um selo alemão de qualidade, quer dizer que aquela matéria-prima é alemã e ela é aceita no mundo todo. Você pode ir nos Estados Unidos, na Austrália, na Ásia, Creapure é aquele selo, aquela marca que faz. A monoidratada não necessariamente ela vem de um local específico, ela pode vir de várias fontes diferentes, mas também tem qualidade. Aí vê o que fica no custo-benefício, né? O que você conseguir levar por mais tempo é mais ou menos nessa pegada. Tá. Só para a gente finalizar aqui, Juan, contigo, ainda na pegada do whey protein, da proteína, eu vejo muita gente, às vezes, trocando, por exemplo, um bom whey por uma bebida dessas, tipo YoPro, né? Tipo essas bebidas lácteas, né? Que estão se propagando aí. A mais conhecida, acho que é a YoPro, né? E muitas vezes elas erram também ali quando elas vão utilizar essas bebidas, porque elas acabam tendo muito carboidrato. E acabam tendo, às vezes, muita adição de muita coisa misturada. E, às vezes, acaba sendo muito mais caro. Comenta um pouco sobre isso. Um dia desse eu peguei um paciente, eu fui fazer esse cálculo para ele ficou abismado. Você vai pegar um YoPro de 15 gramas de proteína na embalagem. Ele vai custar na faixa de R$10. Supor que você tome ele de 30 dias no mês, você vai gastar R$300. Você vai comprar um bom whey na faixa de 120, 150. E esse whey tem 900 gramas, cada dose tem 30 gramas, então você pode também usar 30 vezes esse metade pote. Do preço. Então, dobrou a dose. Vai sair na faixa de uns R$4 a dose do whey. O que te custa? Levar um iogurte natural, aquele azulzinho, ou 2 desnatado, sabores. Verdinho, 2 sabores. Ou então até chacoalhar mesmo só o whey. Ou chacoalhar com água. Na verdade, você vai estar ganhando o dobro de proteína. Pela metade do preço. Pela metade do preço. Então, gente, eu sempre falo, a gente tem que ter algumas estratégias. Então, assim, tá muito corrido hoje, eu não vou conseguir ter tempo de chacoalhar, porque é impossível você não ter tempo de chacoalhar ali um whey. Mas, enfim, ou então às vezes você quer variar, porque eles têm um apelo de gosto também. Leva, mas não coloca isso na rotina, né, gente? Anderson, pra gente finalizar aqui, eu queria que tu comentasse o seguinte tópico, né? Pra gente comentar sobre exercício aeróbico em jejum, HIIT e cardio tem que ser realizado antes ou depois? É uma dúvida muito frequente, né? Então, poxa, eu vou emagrecer mais porque eu vou fazer o cardio em jejum, né? Eu vou emagrecer mais porque eu vou fazer o HIIT, ou eu vou emagrecer mais porque eu vou fazer o cardio antes ou depois? É uma dúvida muito frequente que as pessoas têm. Responde isso aí pra gente. A parte do aeróbico ela é um pouquinho complexa porque a gente volta pro mesmo tópico. Eu preciso conhecer a pessoa. Eu tenho que ver se ela também, o organismo dela vai estar apto a fazer tal coisa. Né? Aeróbico em jejum é você treinar realmente sem comer nada, né? E isso, tipo assim, para mim não dá certo. Para mim já tentei, não me sinto bem. É algo que não bateu, porque realmente o índice de cansaço chega mais rápido, bate mais rápido. E eu me sinto altamente desanimado em fazer aquilo ali.
Mas é algo que para mim não dá, pode ser que para você dê tudo certo. Porém, a gente também tem que ver como é o seu comportamento. O que é que você realmente, qual o intuito que você está fazendo aquilo ali, qual realmente a real necessidade de tudo. Aí a gente entra mais uma vez no fator de individualidade biológica. Sim. Estava até falando por Juan essa semana que eu fui correndo a Beira-Mar em jejum e que eu realmente não consegui passar ali dos 5 quilômetros, né? Então, muitas vezes tem que ver a estratégia para cada caso. Então, por exemplo, às vezes você até recomendou, né? Ah, beleza, você pode tentar o aeróbico, mas não é todo mundo que se adequa, gente. Então, quer fazer um aeróbico em jejum? Vai fazer uma caminhada, não vai fazer algo muito extenuante, porque é sobre personalizar, gente. Então, tem gente que se adapta e tem gente que não se adapta, e tá tudo bem. Quem vai fazer a atividade em jejum tem que ter muito cuidado no dia anterior, no jantar, na ceia, que é a tua preparação. Esse é o seu pré-treino para a atividade, então tem que se atentar no dia anterior. Até isso, dormiu sem comer nada, ainda vai treinar em jejum? Fica pesado. Sim. Até isso é planejado. Realmente você precisa ver o que foi que você consumiu no dia anterior para ver se a demanda energética você ainda vai ter para suprir a necessidade. O HIIT a gente usa muito fator emergencial, um exemplo, né? Ou a pessoa não tem tempo. Vamos encurtar aqui. Cara, não tenho tempo de fazer aeróbico. Tem. Vamos terminar o treino aqui um pouquinho, mais 5 minutos, 10 minutinhos, a gente consegue fazer um treino de alta intensidade, que é a função do HIIT em si, e bater a meta que a gente planejou. Não tem tempo, vamos fazer um HIIT. Mas eu preciso saber, eu preciso conhecer a pessoa para fazer o HIIT, porque realmente eu vou aumentar o nível de energético naquele momento, eu vou fazer a atividade um pouquinho mais intensa para atingir a meta planejada para o treino dele. Aí eu aplico um HIIT, que é aumentar a intensidade de treino, correr de 5 minutinhos ali, eu já matei 10 minutos, por exemplo. Se eu fizer um treino de 5 minutinhos com alta intensidade, eu matei os 10 minutos que eu precisava bater a meta dele no treino do dia. Então, cara, não vai dar tempo hoje, beleza, não tem problema não. Vou acabar aqui 5 minutinhos mais cedo, a gente faz um treinozinho mais intenso e aí a gente bate o que a gente planejou. Forma, né? Que aí a meta foi atingida. E sobre cardio, antes, durante ou depois? Ou é sempre o depende? Infelizmente vai ter o depende, mas o que é mais ideal é após. Eu posso fazer um aquecimentozinho ali, que é chamado, né, de 5 minutinhos. Coisa bem saudável. Aí depois eu faço. Porque qual a minha maior necessidade? Eu preciso que a pessoa, quando vai entrar no treino em si, ela esteja focada naquilo ali. Se eu fizer um cardio antes, eu vou me cansar. Acabou-se. Meu índice de rendimento para o treino não vai ser o mesmo. Porque eu já vou entrar cansado, meu nível de concentração já não está 100%. Aí eu entro em quê? Deficiência de movimento. Deficiência de movimento, lesão. Então, para confiar 100% e a gente não ter dúvida, vamos deixar no final. Não tem problema não. Não vai interferir, você não vai diminuir sua hipertrofia, o resultado vai bater do mesmo jeito e dá tudo certo. Aí lembrar, gente, que o cardio ele é essencial, inclusive nos protocolos de hipertrofia. Então, se você melhora teu condicionamento cardiometabólico, você vai conseguir jogar mais carga, você vai conseguir jogar mais repetição. Então, assim, o povo diz assim, eu vou fazer esteira, eu vou perder músculo. Não é por aí. Isso aí tem que ser ajustado em relação à tua dieta e ajustado em relação ao teu volume de treino. Mas o cardio, ele é essencial também nos processos de hipertrofia. É uma coisa que até as pessoas têm essa dúvida, né? Gente, então a gente está chegando realmente ao final de mais um episódio do podcast Homem Pode. Esse podcast que é voltado para uma conversa sobre saúde masculina. E hoje a gente falou muito sobre dieta e treinamento personalizado. Dizer que o nosso episódio vai ficar salvo nas principais plataformas de streaming, YouTube e Spotify. Logo, logo a gente está avisando nas principais redes sociais. Eu quero realmente agradecer aos meus parceiros, Juan Siqueira, nutricionista, e professor Anderson Barbosa. Os dois estão disponíveis para vocês lá no Instituto, realmente fazem parte da minha equipe e realmente a gente vem desempenhando agora, em julho a gente está completando 2 anos de clínica, né, com essa parceria e eu espero que a gente cresça muito, espero que a gente tenha outras oportunidades para a gente falar sobre outros diversos temas. Eu acho que o principal objetivo aqui do podcast é ter uma conversa informal para você escutar quando você estiver lá na sua esteira, para você escutar quando você estiver indo para o seu trabalho, ou então para você mesmo assistir mesmo, quando estiver deitado lá na cama e quiser realmente enriquecer a tua saúde com dicas valiosas aí para você conquistar o seu objetivo. Juan, fala um pouco para a galera. Bom, agradecer aqui a presença de vocês dois. Foi muito bom conversar com vocês. Tão bom que passou rápido. Espero que tenha outras oportunidades. Ainda tem muitos assuntos para a gente poder conversar. Passa até um Instagram para o pessoal também te seguir. Meu Instagram é Juan Siqueira Nutri. Pode procurar lá na abazinha de pesquisar que vai aparecer. Trabalho com o Dr. Eudes, trabalho com o Anderson, já vão fazer 2 anos. Acaba que a gente também tem alguns conteúdos lá no Instagram do Instituto. O Instagram do Instituto ele é multiprofissional, né? Então
todos os profissionais que atuam lá no Instituto, a gente acaba de vez em quando postando alguma coisa, né? E aí agradecer a quem está assistindo. Se ficou alguma dúvida, pode mandar mensagem para a gente. Sim, escreve nos comentários, né, lá do canal do YouTube, que a gente vai ter o prazer. Ou vem no direct mesmo. Quem tiver o WhatsApp pode perguntar, ficou com alguma dúvida, quer fazer mais alguma pergunta, fica à vontade, estamos aqui para ajudar vocês. E eu acho muito legal isso, quando o paciente pergunta, por que você está me passando isso? Por que você está me passando aquilo? Isso que é legal, e você saber explicar, você passar a segurança. Então, um momento de conversa desse aqui é muito sadio para a gente, para os pacientes, para pessoas que vão nos conhecer. Enfim, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Digo mesmo também, realmente é algo engrandecedor, né? Porque é muito incomum você ver esse leque de profissionais trabalhando sempre no mesmo conteúdo. E é bacana, se quem quiser seguir a gente, é Anderson Lima, _personal. Também faz parte lá da clínica. Se tiver alguma dúvida, também pode perguntar lá, que a gente está sempre aberto a atender e responder qualquer necessidade que for. E é isso, tamo junto. Precisar... Beleza. Gente, é isso. Um forte abraço para vocês. A gente se vê no próximo episódio do podcast Homem Pode. Valeu!